Você trabalha, paga suas contas e até consegue de vez em quando guardar um dinheirinho no final do mês, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que você pode estar caindo numa armadilha e achando que está construindo patrimônio, mas na realidade o seu patrimônio está sendo destruído? E eu não estou falando de golpe, nem de fraude, nem de nada ilegal, fica tranquilo. Eu estou falando de um erro silencioso que parece uma decisão inteligente e que a maioria esmagadora das pessoas que pertencem à classe média comete esse erro todos os meses com dinheiro e que infelizmente vai aparecer na sua vida daqui a uns 10, 15, 20 anos e que vai ser bem difícil de você corrigir. Então fica comigo até o final, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é esse erro, como ele funciona e o que você deve fazer para você não cair nessa armadilha. Agora eu vou te dar um exemplo real para você conseguir entender com mais tranquilidade. João acorda cedo, trabalha o dia inteiro, às vezes faz hora extra, muitas vezes até leva trabalho para casa. E no final do mês ele recebe o salário, paga as contas, coloca gasolina no carro, ele ganha de 3 a 10 mil reais por mês. Não é rico, mas também não passa necessidade. Ele está naquele meio em que a sociedade coloca como classe média, que no caso ele teria tudo, mas também não tem folga para errar. Ele tem plano de saúde, tem internet boa, tem streaming, tem carro financiado, possui um apartamento quitado e também os filhos estudam em escola particular. Superficialmente falando, a vida dele parece até organizada, mas é exatamente essa organização que cria uma armadilha muito perigosa. Porque quando as coisas estão ok, a gente para de questionar, a gente não se preocupa e não olha em conjunto e começa a operar no chamado piloto automático financeiro. Você recebeu, pagou, gastou, sobrou um pouco do seu salário, guardou um pouco e recebeu igual. Todo mês, todo ano, sempre a mesma coisa. E no meio disso, quando você recebe um aumento de salário, uma promoção, um 13º, a lógica nunca muda. Aí você já pensa o seguinte: nossa, agora já dá para melhorar um pouco mais. Aí você vai lá, já compra um celular novo, já troca de carro, muitas vezes troca até de casa. Tudo isso que eu te falei agora parece muito natural, parece correto. Afinal de contas, você trabalhou para isso, não é mesmo? Mas deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você já fez as contas de quanto você ganhou nos últimos 5 anos e quanto disso virou patrimônio de verdade? E eu não tô falando de carro novo, de viagem, de celular novo. Não é nada disso. Eu estou falando de patrimônio, aquele patrimônio que trabalha para você. Se a sua resposta foi um pouco ou quase nada, calma, porque você não está sozinho. Mas calma, não é falta de esforço, não é falta de inteligência, mas sim falta de uma informação específica que ninguém te explicou de forma clara. Inclusive, tem mais uma coisa que eu preciso te falar sobre essa pessoa que eu estou descrevendo. Ela está muito longe de ser irresponsável. Muito pelo contrário, ela paga as contas em dia, ela não está no cheque especial e também não faz loucura com cartão de crédito. Quer dizer, pelo menos não sempre. E também ela tem uma reserva de emergência. Pequena, mas tem. E ela tem investe em alguma coisa. Em um CDB que o gerente do banco ofereceu, em uma previdência privada que a empresa falou que é boa. Ela até se considera uma pessoa que cuida bem do dinheiro. Mas é justamente por esse motivo que o erro é tão invisível. Porque ele não aparece para quem não sabe o que procurar. Ele se esconde atrás de uma vida que até parece estruturada, mas disfarçada de responsabilidade. Enquanto isso, de forma bem silenciosa, ele vai corroendo o patrimônio que a pessoa poderia estar construindo. E é justamente dele que nós vamos abordar agora. E esse erro possui um nome técnico que os economistas costumam chamar de lifestyle inflation, mas eu prefiro chamar do jeito que ele realmente é na vida real, que seria o vício de você escalar o seu padrão de vida no mesmo ritmo que sua renda cresce. Antes que você pense assim: ah, Neto, mas isso eu já sei, eu vou te falar algo do porquê esse erro é tão mais profundo do que parece na superfície. Porque não é sobre gastar mais, mas sim sobre uma estrutura mental que foi construída ao longo dos anos, reforçada por uma sociedade, validada pelas pessoas ao redor e que faz com que as decisões financeiras destrutivas pareçam racionais até o momento que você as toma. Agora eu vou te mostrar como isso funciona na prática. Imagina que você está ganhando o valor de 4 mil reais por mês. Aí logo em seguida você recebe uma promoção de emprego e passa a ganhar o valor de 6 mil reais por mês. 2 mil reais a mais por mês parece muito, né? Parece até que sua vida vai mudar de patamar. E o que acontece na prática? Aquele carro que você já tinha não combina mais com o seu cargo. Aquele apartamento que era provisório, agora você já quer trocá-lo. Aquela roupa que você usava, agora já não passa mais aquela imagem que você tanto quer passar. Aquelas férias que você fazia, agora merecem ser melhores. E de repente, por um passe de mágica, esses 2 mil reais simplesmente evaporaram. Viraram parcela do carro, viraram aluguel maior e também viraram cartão cheio todo mês. Mas agora entra a parte que ninguém te explica com clareza. Isso tudo aconteceu não porque você é irresponsável. Aconteceu porque foi exatamente o que a sociedade te ensinou a
fazer. Desde criança, você foi condicionado a aprender que quanto mais dinheiro você tem, significa mais conforto, mais renda com mais padrão, mais salário com mais consumo, e ninguém te ensinou que existe uma terceira opção entre gastar tudo e virar monge. Essa terceira opção é o que separa de quem realmente constrói patrimônio e de quem fica a vida inteira no mesmo lugar, independente de quanto você ganha. Mas o erro vai muito além do consumo em si, porque existe uma camada muito mais profunda que eu preciso que você entenda. O erro invisível não é apenas gastar mais, mas sim não distinguir aquilo que é passivo e aquilo que é ativo. Deixa eu te mostrar como tudo isso funciona na vida real. A pessoa compra um carro financiado no valor de 50 mil reais e na cabeça dela tá tudo bem, é patrimônio e afinal de contas tem valor, porque dá para vender se precisar. Só que o carro, a partir do momento que você tirou ele da concessionária, ele já perdeu entre 15% e 20% do seu valor de mercado. Em 3 anos ele vai valer metade do que você pagou. Em 10 anos não vai valer quase nada. E durante esse tempo todo você pagou gasolina, IPVA, manutenção, limpeza e muito mais. Sem contar aquelas parcelas do financiamento, que muitas vezes os juros chegam a 25% ao ano. Isso não é patrimônio, é um buraco no seu bolso com motor. Mas na cabeça de quem tem o carro, a pessoa acha que tem um bem e acha que avançou. Agora pense naquele apartamento financiado, que a pessoa fala com orgulho: nossa, eu sou o cara, eu tenho um apartamento. Só que na realidade ela não tem. Porque quem tem mesmo é o banco. Inclusive, em muitos casos, ela está pagando o dobro ou o triplo do valor do imóvel num financiamento de 30 anos. Mas calma, porque isso não significa que o imóvel é sempre ruim. Significa que você precisa enxergar o que é seu e o que é do banco. E é exatamente nesse ponto que entra a pior ilusão de todas, que seria o consumo disfarçado de investimento. Essa é a parte que mais causa confusão na cabeça da classe média. E por isso, eu vou ser bem direto aqui. Quando a pessoa faz uma reforma na casa, ela pensa o seguinte: ah, mas eu estou investindo no imóvel, mas provavelmente não está. Muitas vezes uma reforma não valoriza o imóvel no mesmo valor que custou. Em muitos casos, você gasta com reforma o valor de 30 mil reais e na realidade o imóvel só valorizou 10. Quando alguém troca de carro, a pessoa pensa o seguinte: ah, mas esse é mais econômico, então compensa financeiramente. A pessoa está utilizando uma justificativa racional para cobrir uma decisão emocional. E a economia de combustível jamais vai cobrir a depreciação de um carro novo. Agora eu preciso te ensinar a lógica que está por trás de construir patrimônio. Mas calma, relaxa, porque o que eu vou te explicar não é daquela forma acadêmica, mas sim do jeito que faz sentido na vida real, no dia a dia de quem trabalha, de quem tem conta para pagar, de quem tem família para sustentar e também para aquela pessoa que precisa urgentemente encontrar um caminho para poder sair do lugar. Eu vou começar falando de 4 conceitos, que eles são simples e diretos, mas quando você internaliza de verdade, mudam completamente a forma pela qual você enxerga o dinheiro. O primeiro conceito de todos seria a renda. Renda é o que entra, como por exemplo salário, bônus, 13º, qualquer coisa que cai na sua conta. Entra hoje, mas pode não entrar amanhã. E aqui entra um erro mental que confunde muita gente, que seria confundir renda alta com segurança financeira. A renda alta sem estrutura é como se fosse areia. Você segura com força e ela escapa entre os dedos. Só para você ter uma ideia do que eu tô falando, tem muitos médicos que ganham o equivalente a 30 mil reais por mês e nem sequer tem uma reserva de emergência. Tem muitos executivos com carro importado que vivem no limite do cartão, porque a renda sem direção não vira nada, é um número que entra e sai. O segundo conceito é o patrimônio, que é aquele que fica quando você para de trabalhar. É o conjunto de tudo aquilo que você acumulou com valor real, como por exemplo imóveis, investimentos, participação em negócios e ativos financeiros. Agora a pergunta que não quer calar: se você para de trabalhar hoje, por quanto tempo você consegue manter seu padrão de vida sem precisar de ninguém? Essa resposta diz exatamente aonde você está na construção do seu patrimônio. Infelizmente, a maioria das pessoas da classe média, se parar de trabalhar amanhã, tem entre 0 e 6 meses de fôlego. Depois disso, o padrão de vida desmorona. Tudo porque dependia da renda ativa. E a renda ativa é a mais frágil que existe, porque depende de você estar trabalhando. O terceiro conceito é a diferença entre ativo e passivo. E aqui é o coração de tudo. Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, independentemente de você trabalhar por ele ou não. Como, por exemplo, ação que paga dividendo, imóvel que paga aluguel, fundos imobiliários, a sua empresa, um título de renda fixa que paga juros, seria qualquer coisa que te gera retorno, independentemente de você estar presente ou não. Agora, já os passivos são aqueles que tiram dinheiro do seu bolso todos os meses sem parar, como por exemplo, carro financiado, cartão de crédito rotativo, aquela assinatura que você nem sequer usa mais, mas continua pagando, qualquer compromisso fixo que drena a sua renda antes mesmo de você decidir o que vai fazer com ela. Agora pega um papel e caneta e faz 2 colunas. Na esquerda, liste tudo que coloca
coloca dinheiro no seu bolso sem você trabalhar. Já na esquerda, liste tudo que tira dinheiro do seu bolso todos os meses obrigatoriamente. Agora some as duas colunas. Se a coluna da direita for maior que a esquerda, você tem uma estrutura financeira que trabalha contra você. Quem constrói patrimônio de verdade faz uma coisa ao longo do tempo. Aumenta a coluna da esquerda, que seria os ativos. Um de cada vez. Devagar no começo, mas acelerado depois. Porque os próprios ativos começam a gerar renda para comprar mais ativos. E é exatamente isso que eu chamo de efeito bola de neve. Só que essa bola de neve nunca começa grande. Ela começa pequena, mas se empurrada com consistência, todos os meses, todos os anos, ela vai ganhando tamanho com o tempo. O quarto conceito seriam os juros compostos trabalhando a seu favor e não contra você. Esse é talvez o conceito mais poderoso da educação financeira, mas infelizmente é o mais mal utilizado da classe média. Os juros compostos são juros sobre juros. Aí quando você investe, os rendimentos geram mais rendimentos que geram mais rendimentos. E com o tempo, esse efeito se torna absurdamente poderoso. Mas o mesmo efeito funciona ao contrário quando você tem dívida. Só para você ter uma ideia, cartão de crédito rotativo no Brasil cobra uma taxa de 350% ao ano. Isso quer dizer que se você deve o valor de R$1.000 e não paga, essa dívida pode virar 4, 5 mil reais em menos de 2 anos. E é exatamente por esse motivo que existe uma regra muito poderosa, mas que muita gente ignora. Antes de você investir, elimine suas dívidas. Não faz sentido algum você manter seu dinheiro investido em um investimento que paga 12% ao ano, enquanto você está pagando em contrapartida um juro de 350% ao ano com dívidas. Então, quite cada dívida primeiro, depois construa sua reserva de emergência e logo em seguida invista com consistência. Nessa ordem, sem pular etapa. Se você chegou até aqui, você já é diferente da maioria, porque a maioria das pessoas não para pra pensar nisso, não questiona a estrutura, não se perguntam se o caminho que você está seguindo te leva exatamente onde você quer chegar. Agora o próximo passo é simples. Pega apenas uma coisa que eu te falei hoje e aplica essa semana. Apenas uma coisa. Não precisa revolucionar a vida financeira do dia para noite. O que você precisa é mudar uma decisão, depois outra e depois outra. Esse canal foi criado para isso, para te ensinar educação financeira raiz, sem fórmula mágica, sem promessa absurda, sem aquele papo chato de coach, o jogo real do dinheiro exatamente do jeito que ele funciona. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu posto vídeo novo com esse mesmo nível de conversa direta, falando sobre enriquecer de verdade, construir patrimônio de verdade e, claro, o mais importante de tudo, que seria alcançar sua liberdade financeira. Até o próximo vídeo.